Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Déia Fernandes, começando essa live de segunda-feira, dia 30 de junho, exatamente às 22 horas e 14 minutos. Para quem não me conhece, sou advogada, jornalista internacionalista e advogada, jornalista internacionalista e presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, uma instituição de direitos humanos que trabalha com as questões de perseguição no mundo muçulmano, violações de direitos humanos e também, nesses últimos tempos escabrosos aqui no Brasil, a necessidade de trabalharmos com essa pauta em território nacional. E hoje a gente vai fazer justamente um link, tá? Das ações que o STF e o nosso Senado, todo mundo já sabe, né? Um projeto de lei de suposto combate às fake news, que passou hoje, né? Vai agora para a Câmara. Então, o meu objetivo nessa live é mostrar o nexo, né? A concatenação de ideias, os projetos comuns do extremismo islâmico e da esquerda para dominar os países, para dominar as mentes, para implantar sistemas de controle social. Fala-se muito em China, né, devido a esse problema grave do coronavírus que vem causando para o mundo inteiro, sem nenhuma punição da República, ou melhor, do Império, do Império Genocida da China, né, o regime chinês, mas não se fala de outros temas importantes e que a gente consegue ver conexão. Eu vou entrar aqui para ver o pessoal que já está ingressando nessa live, os meus queridos que já estão aí nos apoiando. E para quem não sabe, nós temos o canal no YouTube, Ecoando a Voz dos Mártires. Já passamos de 3.000 seguidores, graças a vocês e alguns youtubers amigos que estão divulgando o nosso trabalho. Aliás, terça-feira eu vou ter, sem ser hoje, lógico, né? Na próxima terça-feira eu terei uma live com o Gustavo, né? E tem um pessoal aí querendo fazer live legal. Então, se você ainda não é inscrito, vai lá correndo, inscreva-se no canal Ecoando a Voz dos Mártires e nos apoia, curte os vídeos, compartilha, porque eu já estou sabendo aí que eu não vou ser monetizada mesmo, porque meus temas vão contra o sistema global. Olha, já chegou aqui o Jairo Ramos, boa noite, Jairo. Chegou Gil Silva, muito boa noite. Boa noite, Ângelo. Boa noite a todo mundo que está ingressando aqui aí nessa live. Temos também a página Ecoando a Voz dos Mártires 2, vai lá e compartilha. Temos @Déia EVM, a minha conta no Twitter, e a conta do Ecoando no Twitter, que é @EVM Ecoando. Vai lá e nos dá esse apoio também. Então, gente, vamos começar já aqui, né, com as notícias de hoje e fazer aquele link que é a proposta dessa live. Como a maioria já deve saber, o jornalista Oswaldo Eustáquio teve a sua prisão prorrogada, a sua prisão ilegal prorrogada. Parte da mídia continua a chamá-lo de blogueiro, mesmo sabendo que ele é um jornalista profissional, que, inclusive, ele se especializou em jornalismo investigativo. E muitos ativistas acreditam piamente que o motivo da prisão não é dessa história fiada de estimular, estar no meio de atos antidemocráticos. Na realidade, a maior parte dos ativistas acreditam que ele está preso por perseguição política devido ao grave fato de denunciar há coisa de um mês atrás as perigosas ligações da senhora doutora esposa do Alexandre de Moraes, uma advogada, tá? Cujo escritório tem assim, uma relação muito íntima e, para muitos, nada republicana, com tucanos, né? Então, ele fez uma grave denúncia e é lógico que a extrema imprensa não teve o interesse de
de investigar, né, as denúncias que ele fez, até porque tudo que diz respeito à família e aos vínculos, né, do amigo do meu pai, não é isso? Do amigo do meu pai, os vínculos assim que existem, os vínculos cabulosos, se é que se pode usar esse termo, né, que existem ou que se supõe que existem entre o STF e determinadas pessoas, determinadas empresas, determinados interesses dos ministros do STF, escritórios de advocacia, é um balaio que está no meio disso tudo. Mas, continuando aqui, o jornalista, chamado de blogueiro pela extrema imprensa, ele está sendo acusado de instigar atos antidemocráticos e promover, por meio de redes sociais, discurso extremista. E esse já é o primeiro ponto de ligação, gente, que a gente tem aqui entre não governos, porque o nosso governo não é de esquerda, né? O Jair Bolsonaro não tem uma pauta de esquerda, mas a gente sabe que está tudo aparelhado. Tá, mesmo nos ministérios, no STF, o STF é completamente de esquerda, é completamente ideologizado. Então, a esquerda ela tem usado e eu não estou nem vendo o que vocês estão escrevendo, depois eu vou dar uma olhadinha aqui. Ó, boa noite a todo mundo que está entrando aí. Eu vou continuar falando, gente, porque eu tenho uma certa dificuldade. Quando eu estou fazendo live... Obrigada, Jairo, me chamando de guerreira, por aí mesmo. É guerra que a gente está, uma guerra ideológica. Quando eu estou com alguém fazendo a live, é mais fácil eu ficar aqui, né, me comunicando com vocês. Mas sozinha eu não tenho ainda essa facilidade que outros têm. Mas voltando aqui. Então, a primeira semelhança que eu vejo de atuação dos governos ou entidades de esquerda em relação ao mundo islâmico, e a gente vai fazer essa ponte já já com duas notícias que eu tenho fresquinhas do mundo islâmico. A primeira é justamente esse ideário, né? O jornalista ele é acusado de ato antidemocrático e de promover discurso extremista. E se você for prestar atenção na fala dos ministros, dos meios de comunicação extremistas do Brasil, você vai ver que a preocupação deles é rotular esses movimentos de direita, esses movimentos conservadores, como perigos para a segurança nacional. Isso é importante a gente frisar. A preocupação de bater na tecla de isso é um ato antidemocrático, vamos punir, vamos impedir, vamos prender. Na realidade, eles estão tentando modificar o real cenário para trazer a falsa ideia para o brasileiro, que não tem noção de política, não tem noção do que está acontecendo. O brasileiro acredita que ele está sofrendo um problema sério de segurança nacional, né, que é provocada por extremismo. Extremismo que pode trazer instabilidade, que pode trazer convulsões sociais. Então, tudo aquilo que a esquerda vem fazendo há anos está sendo acuse-os daquilo que você faz, está sendo lançado para as costas dos conservadores hoje. Então, isso está acontecendo, acontece há muito tempo em países extremistas, e hoje a gente vai ver já já o caso de um jornalista no Irã que foi condenado à morte. E ele foi condenado à morte, e detalhe, gente, ele foi extraditado do Iraque. O Irã conseguiu colocar suas garras perversas nesse jornalista em outro país, já trouxe para o Irã, e ele está sendo acusado justamente de diversos crimes e todos vinculados ao perigo de segurança nacional. Por que isso, gente? Porque na visão islâmica, na visão totalitária islâmica, todos aqueles que denunciam corrupção, que denunciam violações de direitos humanos, que denunciam excessos de governos tiranos, todos eles são um perigo para a segurança nacional. Então, vocês já estão vendo aí esse vínculo que existe, esse tipo de pensamento que a esquerda vem utilizando e que é um bom... Boa noite, meu querido Taborda Carapito, direto de Portugal, terra boa,
terra dos nossos ancestrais, querido. Queridos, muito boa noite, querido. Boa noite, Ana Maria Fatuca. Boa noite, Lucilena. Muito boa noite. Obrigada, querida. Então, é a mesma... Entendam bem, gente, é a mesma forma de atuação, tá? Lá, o Irã já está... E daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes sobre essa condenação. Inclusive, a gente vai ver o link também da questão do controle social que existe de forma muito pesada no mundo islâmico e que a esquerda tem implementado no mundo inteiro de formas diferentes, e a gente vê que a gente está seguindo esses passos. Só que, ao invés de ser o presidente, que foi denunciado, que foi até... a ONU estava preocupada com a questão das possíveis violações que o Bolsonaro iria promover em relação às liberdades individuais. O que a gente vê é que o STF e agora o Senado, com esse projeto de lei ditatorial, que parece muito com os passos que o Irã está dando, vem dando há alguns anos. Então, a gente está vendo toda essa ligação. Então, acuse-os de extremistas porque não estão lendo, lá no Irã, não estão lendo a Sharia, a lei islâmica, as determinações de Alá para a humanidade, né? Humanidade não, para os seus, porque no caso ali são islâmicos, e aqui esse jornalista está sendo chamado de extremista, né? Então, a gente sabe que hoje o Alexandre de Moraes prorrogou mais 5 dias, fez exatamente o que fez com a Sarah Winter, né? E vejam bem, gente, o Eustáquio, ele não tem uma forma igual à da Sarah nos procedimentos dele, até porque ele está mais voltado à questão do jornalismo. A gente não viu ele com aquele ativismo mais polêmico, é o mínimo que a gente pode chamar dizer em relação a essa moça, a Sarah Winter, que, aliás, hoje no Twitter dela, ela disse que a direita precisa aprender a usar estratégia para combater esse mal, que ela ia ver o que falaram dela enquanto ela estava presa, tanto à esquerda quanto à direita, mas que a direita precisa aprender. Ela começou a querer dar aula para a direita. Tudo, na minha modesta opinião, ela ainda está longe da estratégia real que a direita deve usar e que, aliás, o movimento que está sendo formado por esses advogados agora, recentemente, que tem sido muito veiculado nas redes, né? Para que se denuncie os absurdos do STF, dos ministros do STF em tribunais internacionais, nos foros internacionais. Isso já é um movimento mais equilibrado, é um movimento que tem mais possibilidade de sucesso, porque é um movimento ordeiro e, na minha modesta opinião, no momento, eu não digo no futuro, no momento, a melhor ação que a gente tem é a ação pontuada pelo equilíbrio. Discurso muito aguerrido, ofendendo ministros e tomando atitudes mais pesadas, não vai ajudar em nada, até porque todos têm que entender que a direita ela não é uniforme, né? Ela não é uníssona. Existem vários posicionamentos, vários pensamentos, e, no geral, a direita sempre foi muito do equilíbrio. Quem gosta de baderna, quem gosta de bagunça, de agitação é esquerda. A direita nunca... Estou errada, Dani? A direita nunca foi... A direita age com a cabeça. E é por isso que eu parabenizo esse movimento. É a advogada Ferronato, né? Flávia Ferronato. Eu parabenizo a coordenadora nacional desse movimento, que também o doutor Grigoletti, né? Grigoletti, que é advogado do Bernardo Kister, estão à frente, porque é um movimento muito equilibrado e que vai dar voz a milhares de advogados, inclusive eu, né, que estão sendo cerceados em seus direitos, que não têm direito a acesso aos autos, como está acontecendo no caso do Oswaldo Eustáquio, né? Os advogados dele já informaram hoje 5 dias
prorrogação, porque é na intimidação que o STF quer ganhar, que os ministros querem ganhar, que o Alexandre quer ganhar. É no poder intimidatório, do tipo, olha, a gente persegue jornalista conservador que é vinculado ao presidente Bolsonaro. Jornalista cuja mulher é secretária lá numa das pastas lá da ministra Damares, no Ministério dos Direitos Humanos. E talvez por isso, ou melhor, eu creio que foi por isso, o próprio Oswaldo Eustáquio não usou as suas redes para pressionar o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? Eu pedi, inclusive, eu marquei Sara, eu marquei um pessoal, quando eu informei que entrei com o requerimento para que o Ministério se posicionasse em relação às violações através essas prisões ilegais do Alexandre de Moraes, mas o Ministério não se prontificou em atuar, não me respondeu até hoje, e depois eu acabei descobrindo, né, que a esposa do senhor Oswaldo Eustáquio sempre foi de esquerda, né, foi de pauta ligada a índios, né, e sempre de esquerda. Ela já homenageou a nossa querida Salve Salve Gleisi Hoffmann, né? Ela já abraçou feliz e contente a Dilma Rousseff. Aliás, essa é uma grande reflexão que eu faço em relação ao nosso Brasil. Por que será que os principais destaques hoje no meio conservador, na direita, a grande maioria tem que ter vindo da esquerda? Isso me deixa um pouco preocupada, porque a esposa do senhor Oswaldo Eustáquio, né, ela sempre foi esquerda. Quando a Dilma caiu, aí ela, de repente, descobriu que a direita era a melhor coisa do mundo, e vamos lá, e aí mudou todo aquele cenário, esqueceu que homenageou a Gleisi Hoffmann, aliás, por uma atitude até nobre da Gleisi, um documentário que ela fez muito interessante, que foi feito e a Gleisi deu apoio, muito interessante em relação à pauta de infanticídio no meio indígena, né? Que esse trabalho realmente é bonito, eu bato palmas, só que, sendo de esquerda, né, a gente sabe que as outras pautas da esquerda são terríveis, né? Então a esquerda traz algumas pautas palatáveis para pegar os ignorantes. Então, assim, essa senhora sempre foi de esquerda, de repente virou direita, né? E o marido, que jogou até em time de futebol em homenagem a Che Guevara, também se tornou direita. Hoje é conservador e tudo mais. Isso me preocupa. Porém, nada disso vai justificar prisão ilegal. Ainda que fosse um esquerdista louco, né, que de repente criticasse o ministro do STF e fosse preso. Eu, como presidente de ONG, eu defendo direitos humanos de forma isonômica. Todos têm direitos às liberdades individuais, à liberdade de expressão, todos, esquerda, direita, seja, ou mesmo, até mesmo os anarquistas. Os anarquistas têm, se a gente for ver a Constituição, o anarquista, a princípio, e eu estou aqui com o Dani do meu lado, se eu estiver errado, ele pode me corrigir, porque ele é historiador, ele é jornalista, e ele tem muito conhecimento sobre isso, mas na minha no meu humilde entendimento, até anarquista pode chegar e usar as suas redes sociais para trazer os seus pensamentos, o que ele acha que é correto, porque teve um jornalista que ele escreveu, foi do Estadão, o editor do Estadão, dizendo que o perigo para a democracia ou para o ordenamento jurídico não se dá no momento que você leva o teu pensamento, né? No momento que você tem a tua liberdade de opinião, né? É um perigo quando você começa a colocar aquilo em prática. Ou seja, o cara pode falar, eu amo anarquia, é lindo, maravilhoso e tal. Eu amo o comunismo que matou milhões de pessoas, é lindo, maravilhoso e tal. Mas quando você pega imagens, né, ditadura, ou melhor, até quando você pega imagens dizendo que é favorável à revolução do proletariado, que você é favorável ao comunismo e tudo mais, não vai... Nem assim você, no Brasil, por causa da nossa Constituição, por causa das nossas leis, ainda, apesar de a gente saber que quem defende a ditadura do proletariado está defendendo milhões de mortes, está defendendo censura e outras ações abjetas, apesar de tudo isso, eu ainda não vejo, se Daniel discordar, né, um ato quer dizer, até um ato antidemocrático, sim, mas ele tem direito a isso. Ele cometeu o crime porque ele não fez de fato. Sim, é o que o Dani está falando aqui. Não houve crime porque não houve cometimento de nenhuma ação que
É a prática, pois é, a prática, né? Então, aí vocês veem, né? É essa a minha posição. Então, ainda que fosse o anarquista, o pior dos piores, eu jamais iria defender esse tipo de prisão que o Alexandre de Moraes determinou. E o pior, o advogado do Eustáquio não está tendo acesso aos autos e o termo que eles utilizam é secreto, é sigilo de justiça, é segredo de justiça. E a gente vê que isso já há muito tempo está sendo utilizado pelo STF sem nenhum tipo de posicionamento da OAB contra esses atos. Né? A Márcia está até dizendo isso aqui, isso é mais um Moro infiltrado. Não entendo certas atitudes. Boa noite, querido doutor Antônio Pereira. Né? Muito boa noite, Deise. A Deise está falando, será que a Sara não é um cavalo de Troia, tipo começou os insultos para eles terem motivo, armação, arapuca? Tudo é possível, né? Mas ainda que a Sara seja... Eu tenho muito cuidado de julgar as pessoas, eu tenho, né, pavor em relação a isso, porque eu não gosto de ser julgada. Mas ainda que a Sara fosse, ou seja, um cavalo de Troia, nada justifica a ação de Alexandre de Moraes. Ela tinha o direito de fazer tudo aquilo. Aliás, o próprio procurador responsável pela denúncia contra a Sarah Winter, reconheceu, ou melhor, o juiz, não foi procurador, que os atos que ela tomou em relação àquelas bandeiras, tochas, aquela coisa que ficou bem, né? Assim, enfim, cada um com seu cada um. Eu achei que não teve nada a ver. Mas assim, até aqueles atos não são considerados lesivos, não são considerados violadores da lei aqui no Brasil. Não são. A própria justiça já reconheceu. Ela responde por ameaça e por injúria, né? E está lá com a tornozeleira por causa de uma decisão de um ministro tirano que não respeita a Constituição Federal, que não respeita o mínimo, o básico do direito que todo brasileiro deveria ter. Então, essa decisão do Alexandre de Moraes em relação a esse jornalista mostra que a gente está seguindo os mesmos passos de tiranas ditaduras, né? O STF, aqui, é claro que aqui não tem uma previsão legal de pena de morte, né, para jornalistas que cometem o grave crime de contrariar os preceitos que fundamentam a segurança nacional de um país, como acontece lá no Irã. Esse jornalista do Irã, ele foi condenado à pena de morte por criticar ações autoritárias, por criticar de fora do país, né, corrupção do governo, a situação terrível que o governo tirano do Irã levou àquela população. E aqui é a mesma coisa, só não tem pena de morte. Aí o que acontece? No Brasil, qual é a diferença do Brasil para o Irã nesse sentido em relação aos ministros do STF? Qual é a única diferença? A única diferença é que o Alexandre de Moraes não tem no arcabouço tirano, no seu bolsinho, né? Ele não tem no bolso dele, ele não tem essa possibilidade de usar a pena de morte, porque senão ele iria utilizar. Então, o que ele faz? Ele ameaça, ele usa assassinato de reputação, porque isso é uma forma de coibir todo tipo de crítica. Porque o que as pessoas vão pensar? Ora, se prenderam um jornalista que é amigo íntimo, pelo que parece, do Bolsonaro, que dá todo apoio a Bolsonaro, imagina eu, que não sou ninguém, que a minha mulher não trabalha com a ministra Damares, né? E eu, aliás, estou esperando ansiosamente a postura do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Será que no caso do antigo assessor, que ele também foi assessor de imprensa da Damares, segundo a imprensa, ele teria sido assessor e a mulher dele trabalha lá. Será que agora a Damares vai agir alguma coisa? Vamos aguardar, né? Estamos assim ansiosos para ver o final dessa novela aí, né? Bom, mas aí temos então esse caso como é que se diz? Desse jornalista preso e que é muito parecido com o caso desse jornalista iraniano, e eu quero já trazer, inclusive, o nome dele, tá?
cadê? É Rouhollah Zan. Ele é um jornalista de 47 anos, tá bom? Que ele fundou uma rede chamada Ahmad News, tá? Uma rede de notícia, e ele usava muito as mídias sociais, principalmente o Telegram. Por que ele usava o Telegram? E vocês vão ver, gente, olha aí. Hoje a gente viu o que aconteceu lá no Senado, né? Nós estamos vendo que assim, o cerco está fechando. Quem vai determinar o que é notícia é a agenda globalista, não é o fato em si. Porque vocês veem, os jornalistas, quando eles não noticiam o fato, eles mascaram o fato e trazem os acontecimentos já com uma narrativa para promover a desinformação. Então, quem vai determinar o que é notícia é a agenda globalista. E esse é o grande problema desse projeto de lei que a gente vai entrar já, rapidinho, vamos falar rapidinho sobre ele. Essa PL, que hoje foi aprovada no Senado, já foi para a Câmara, a PL da fake news, né? Então, ele fazia oposição ao governo através, principalmente, do Telegram. Essa condenação que ele recebeu, ela ainda é sujeita a recurso, a decisão final cabe à Suprema Corte do Irã, porém, todos os analistas são unânimes em afirmar que é quase impossível ele não ser condenado à morte. E ele teria diversas acusações. Gente, prestem atenção, olha as acusações. Veja como é igual que estão fazendo aqui no Brasil, porque esse é o meu objetivo da live. O meu objetivo é mostrar que a esquerda e o Islã agem de forma igual, e o mundo islâmico, né, agem de forma igual em diversas pautas, e uma delas é essa. Sabe o caso desse Zan? Ele foi julgado por 17 acusações ligadas à segurança, tá? E essas seguranças tinham espionagem para Israel, né? O mal do Eustáquio, que está preso, é porque ele apoiou o presidente. Vocês estão percebendo? Apoiar qualquer autoridade ou país conservador é motivo de prisão, e se for no mundo islâmico, até pena de morte. Então, vejam como eles atuam de forma parecida. Então, ele é acusado de espionar em favor de Israel e da França, incitar a violência mortal. Olha, gente, só criticar uma ditadura sanguinária já é considerado lá uma incitação à violência. E o que o Eustáquio, Sara e outros mais estão sendo chamados? De extremistas por incitar distúrbios sociais, segundo a visão da extrema-esquerda. Então, acusando jornalistas que estão empenhados em divulgar a verdade, né, eles são acusados de atos que eles não promovem. E eles dizem que que esse moço levou várias informações secretas e que, olha aqui, gente, como é igual, queridos, olha como é igual. Sabe por que ele também está com essas acusações? Sabe por quê? Porque ele insultou o líder supremo iraniano, o Ayatollah Khamenei, né? Então, gente, a gente vê assim como é tudo igual, farinha do mesmo saco. Bastou ele criticar o Ayatollah Khamenei que ele recebeu uma pena de morte, porque não pode insultar. A crítica, leia-se insulto. E o que aconteceu com Alexandre de Moraes? Bastou esses blogueiros, esses militantes bolsonaristas criticarem, em alguns momentos até, em alguns casos, até xingarem, né? Mas críticas, são críticas políticas. Bastou criticar que toda a imprensa comprada, a mídia vendida, diz que é o quê? É insulto, é ataque. Vocês veem que atacou o ministro Alexandre de Moraes. Não é ataque, é crítica. Só que toda a crítica no Brasil, igual ao mundo islâmico, o STF já está concebendo como insulto. E como é insulto a um Deus poderoso, a um vice-deus, porque o Deus poderoso agora é o Fux, né? O Toffoli já está noutra, né? Agora é o Fux. Então, ele é um vice-deus que, num sistema democrático que dá liberdade de opinião, né, ele não pode ser criticado porque é um insulto e você vai para a cadeia por causa disso. Se a gente tem que tomar cuidado para daqui a pouco não ter pena. Ah, não, mas a esquerda não gosta de pena de morte por enquanto, né? Bom, cadê? Aí, continuando aqui, senão eu vou me perder.
Então, esse tribunal, eles dizem que, inclusive, esse Zan ele foi preso em outubro, né? E ele foi extraditado lá do Iraque, para vocês verem as garras do Irã, como é que é. E uma das grandes críticas que ele fazia ali, Khamenei, tá? Quando estava no Iraque, quando estava fora do país, era justamente sobre tortura e maus tratos nos centros de detenção iranianos. Queridos, o que de fato os militantes bolsonaristas estão denunciando, né? Ali no caso desse Zan que foi sentenciado à morte no Irã e que a imprensa não divulgou, está todo mundo caladinho, né? Porque o Irã pode matar jornalista que não tem problema, né? Assim como o Brasil pode levar à prisão um jornalista profissional que não tem problema, você não vê nas manchetes no mundo inteiro, como uma violação grave de direitos humanos num país que é dito como livre, né? Então a gente vê que é a mesma situação. Ele o Zan denunciando maus tratos nas prisões, dentre as muitas denúncias, né? Nos centros de detenção iranianos, né? Que persegue políticos, tá? Políticos religiosos, né? E o caso do Eustáquio estava denunciando irregularidades no STF, inclusive irregularidades que supostamente envolvem a mulher do senhor vice-deus do Olimpo, Alexandre de Moraes. Então, o fato dele... ele também denunciou a prisão ilegal de Sarah Winter, ele levantou muito essa bandeira em relação a essa prisão ilegal. Esse fato já o torna um condenado. Então, vocês vejam que o nosso STF tem uma inspiração islâmica muito grande, vinculada a Irã e a outros países islâmicos que estão usando o poder estatal para esmagar a possibilidade de crítica, né? E, antes de chegar à segunda figura, a segunda questão que eu quero fazer esse nexo da esquerda no STF, no Legislativo, usando do mesmo tipo de estratégia para controle social, para esmagar a crítica, para impor uma agenda globalista contra você e contra mim. Por isso que a gente tem que agir. Então, um outro caso que a gente precisa trazer hoje é o que a gente viu nos jornais, né? E que eu vou fazer um link agora com o Irã, para você ver como a gente está bem. O perigo todo era Bolsonaro, mas a gente vê que, de fato, o perigo no Brasil para as liberdades individuais, tá? Se chama STF, não, ministros do STF e o Senado, se a Câmara não embarcar nesse projeto de lei. A gente viu que o Senado aprovou hoje o texto base do projeto de lei sobre as chamadas fake news. O texto base foi aprovado com 44 votos a favor, após a conclusão da votação vai à Câmara. Mas eu fui dar uma olhada, gente, na consulta, e isso mostra como a gente está... essa raça aí está se moldando nas piores ditaduras do planeta. Porque eu fui ver o site do Senado sobre consulta pública. Eu fui ver. Porque o Senado deve expressar o que o povo quer, não é assim? Eles são os nossos representantes, eles precisam nos ouvir. Então, eu fui ver a tramitação, que já está encerrada, lógico, da PL 2630 de 2020. Olha que bonitinho o resultado final. Quantas pessoas aplaudem, aceitam essa PL, né? Foram 353.205. E quantas não aceitaram? Quantos eleitores, quantos brasileiros que votam, que pagam impostos e que querem liberdade de expressão nas redes? Quantos votaram contra esse PL? Digno de China, né? Foram 424.819. Ou seja, e ainda teve senador como o senador o Major Olímpio, que pediu para postergar novamente a votação, porque sabia que isso era um tema para se tratar em toque de caixa, como estava fazendo o Alcolumbre, que já reverberou nas redes a sua felicidade por estar implantando um mecanismo
terrível de controle social aqui no Brasil. Não bastava o coronavírus, a questão do coronavírus, vem mais essa para tentar nos destruir. Então, a gente vê, cadê? Deixa eu não me perder aqui. A gente vê que eu queria até trazer aqui, tem uma questão aqui são várias, né? Eu não vou entrar em todas aqui, mas no que mais me chamou a atenção, né, dessa PL, né, dizendo rastreamento de mensagens. Aqui diz que, segundo essa PL, se ela for, e por isso a gente tem que usar as redes, querido, você que está assistindo essa live, vai lá no teu deputado, no cara que você votou, pega no pé dele, peça para ele ser contrário a essa PL maldita. Olha o que diz aqui, uma das partes dessa PL. Ela obriga essa lei, né, se tornar lei, obriga a rede social a rastrear mensagens distribuídas por mais de 5 pessoas em um período de 15 dias, alcançando o mínimo de 1.000 pessoas. As plataformas são contra esse ponto da lei, porque contestam, dizendo que a exigência é suscetível de abusos e afetaria também a segurança e a criptografia de ponta a ponta. Então, entendam bem, o que a gente postar nas redes vai ser rastreado, tá? Vai ter, inclusive, eles querem bancos de dados. Assim, são N situações que, como a minha pretensão não é falar sobre a PL, até porque a gente pode falar futuramente, senão ela vai ficar muito, muito comprida, mas a realidade eles querem saber as origens dessas mensagens para amanhã ser mais fácil prender os conservadores. Porque eles sabendo... Porque, entendeu bem, ontem a Polícia Federal já emitiu um laudo que mostra que não existe essa figura mitológica dos robôs. Isso aí foi um mito tirano, despótico, que a esquerda inventou aqui no Brasil para perseguir os conservadores. Sabe por quê? Robô é você, sou eu. Robô são seres humanos conservadores que cansaram de ver esse discurso impondo uma agenda que nós não aceitamos, uma agenda que prejudica o interesse da maioria e que prejudica também relações intersociais saudáveis, tá? Saudáveis, porque, vou dar só um exemplo aqui, quando você vê uma mídia que estimula a ideologia de gênero, que estimula as nossas crianças de que elas não têm um sexo definido. Não existe. Elas podem ser o que quiserem, inclusive se quiserem ser um gato ou um cachorro, podem virar um gato ou um cachorro a qualquer momento, né? Então, assim, são N pautas que contrariam o pensamento conservador, que é da maioria da população brasileira, mas eles querem enfiar goela abaixo. Então, com essa PL, com essa lei, se ela se tornar lei, infelizmente, né, eles vão monitorar. Sabe, lembra da China, que monitora todo mundo lá? Eles vão monitorar cada passo que a gente der. E aqueles que divulgarem um número grande de informações, eles vão ser perseguidos e vão ser presos. O melhor exemplo do que vai acontecer se essa lei for aprovada pela Câmara, for ratificada, né? O que vai acontecer é o que a gente já está vendo. Pessoas sendo conservadoras de influência, né, que tem grande influência nas redes, sendo presas no Brasil inteiro por estimular supostos atos antidemocráticos. Além do mais, gente, um detalhe importante. Quem é que determina se uma, entre aspas, notícia é fake news ou não? Pensem nisso. Quem é que determina o que é verdadeiro e o que é falso no mundo midiático, no mundo das redes? Quem é que determina, né? Eu digo porque eu tenho vários amigos conservadores e já aconteceu isso também, de termos notícias que passaram pelo crivo da extrema esquerda, que está fazendo as investigações de notícias, né? A gente está vivendo num meio em que, se a gente não se adequar à pauta, a pauta globalista nos engole, né? Então, quem vai determinar o que é verdadeiro é Globo, é Estadão,
né? É Folha, são eles que vão determinar o que é verdadeiro. E se você não veicular a notícia de acordo com essa pauta, querido, amanhã você vai ser preso. O objetivo deles é esse. Então, por isso que isso é grave, a gente precisa se mobilizar nas redes para mostrar que é necessário a gente combater isso. Por quê? Vamos fazer agora um link, vamos voltar ao link, já que o objetivo dessa live é mostrar a união de interesses, né, destrutivos dos estados totalitários islâmicos e os entes socialistas, né, e os entes progressistas. Por que eu digo entes? Porque o nosso governo, pelo menos na pessoa do presidente Jair Bolsonaro, e eu deixo claro, porque eu não vejo todos os elementos do governo como conservadores, não vejo, já escrevi sobre isso, não vou entrar em detalhe aqui, mas já escrevi, porém, eu até o momento tenho visto o presidente procurando levar as pautas conservadoras adiante, apesar de um cerco terrível contra ele, para ele não ter sucesso. Então, vamos ver o rumo, melhor dizendo, o rumo que o Brasil está tomando. E como a gente pode ver isso? Também numa notícia que vem direto da ditadura totalitária islâmica iraniana. A gente viu agora também, essa semana, eu vou colocar todos os links aqui, tá? Que o parlamento lá do Irã está cada dia mais, eles chamam de conservador. O artigo que eu li, eles chamam de conservador. Por quê? O objetivo é esse, é causar esse tipo de impacto no leitor, de que o conservador é o tirano, é o perverso, não respeita direitos humanos. Entendem bem? Eu estou tirando esse artigo do Al Monitor. Al Monitor é um think tank muito conhecido na área de relações internacionais e que traz análises do mundo muçulmano, de diversos países muçulmanos e também de Israel. Tá? Então, o articulista, olha como eles são sagazes. Né? A gente vive num mundo onde a palavra ela é esvaziada no seu sentido real. Isso está acontecendo muito. Então, aqui o articulista que faz uma crítica a esse parlamento conservador, ele usa um termo para que todos que venham ler, peraí, o parlamento conservador está fazendo isso lá no Irã, é a mesma coisa que os conservadores estão fazendo no Brasil, porque entendam bem, olha aí o poder da palavra, o poder do discurso, da narrativa já ideologizada, enviesada. É a mesma... Gente, tudo bem. Esse site que eu estou lendo, é claro que é de grupos de estudiosos, de analistas políticos, mas quem escreveu, deixa eu ver até o autor, é um islâmico. Cadê o autor desse aqui? Deixa eu ver o autor desse aqui, só para ter certeza, que é islâmico, geralmente é islâmico. É islâmico. Então, tudo bem. Então, ele já joga, conservador quer o mal. Conservador quer violação de direitos humanos. Então, eles usam isso. Mas, como quem está falando aqui conhece o mundo islâmico, o parlamento iraniano não está muito conservador. Tá? Ele, na realidade, o parlamento iraniano está cada vez mais fundamentado na Sharia, está cada vez mais fundamentado nos ensinos maravilhosos, sacrossantos do profeta Muhammad. Conservador no mundo ocidental é isso que e eu creio que a maioria dos meus seguidores vivem, né? Não preciso explicar o que é conservadorismo para vocês, mas o mundo islâmico, esse conceito de conservador não existe. No mundo islâmico, quem obedece à Sharia, a lei islâmica, obedece à jurisprudência islâmica, está seguindo esses passos de totalitarismo que o Irã está seguindo, gente. Então, vamos dar o nome certo aos bois. A gente precisa começar a desconstruir esses discursos mentirosos, enganosos, né? Então, o articulista mostra aqui que está havendo debates acalorados lá no Irã, desde a semana passada, com esse novo parlamento que se formou. E é lógico que eu não acredito nas eleições lá, eu não acredito no Ahmadinejad, nas eleições que deram vitória a ele. Muitos ativistas não acreditam, porque tudo lá é manipulado, a gente sabe disso. Porém, os que estão hoje no parlamento, a grande maioria,
segue bonitinho os escritos de Muhammad, né? Então, eles estão discutindo por quê, qual é o grande problema. Olha como está igual o Brasil. Olha como... Aliás, gente, eu achei interessante que mesmo sendo esse articulista, ele sendo muito, assim, ele está trazendo uma realidade, como ela não está trazendo uma realidade, ele está maquiando um pouco a realidade. No final do artigo dele, ele fala algo muito interessante, que eu achei ótimo trazer para vocês, porque é o mesmo que acontece no Brasil. Você pode falar com seus amigos, parentes, estamos seguindo os passos, claro, fazendo como a gente costuma usar uma expressão no direito, mutatis mutandis, né? Mudando o que deve ser mudado, né? Mas estamos seguindo os mesmos passos. Olha o que um ativista político, né? É o Eslau Gavami, fala sobre a postura desse parlamento conservador, que não é conservador, é islâmico, purinho, sem mistura. O que eles estão fazendo? Eles estão restringindo mais as redes. Eles querem um bloqueio total de todas as redes no Irã. Tá? Em 2009, lá no Irã, com a eleição do Ahmadinejad, aquele presidente tirano, né? Amigo do Lula, o amigo do Lula, que o Lula enalteceu, o amiguinho do Lula. O Ahmadinejad, as eleições dele foram contestadas pelas principais lideranças do ativismo de direitos humanos dentro e fora do Irã, né? E a própria população foi contra. Aí o que aconteceu? Vejam se é igual ao que está acontecendo no Brasil. E, aliás, eu não estou vendo o que vocês estão dizendo aqui, meu Deus, né? Estão falando aqui na lupa, rastreando o grupo a favor de Bolsonaro. Isso, vão falando aí, daqui a pouco eu falo com vocês aí, né? Mas olha como a situação é muito parecida, é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Em 2009, quando o povo não aceitou as eleições fajutas que levaram Ahmadinejad a poder, eles saíram às ruas, mas também usaram as redes. Porque as redes sociais são o maior instrumento de liberdade de expressão, apesar de toda a ideologização que ainda existe no Twitter, Facebook e tal, mas ainda é o menos pior que a gente tem, vamos dizer assim, né? Ainda dá para a gente expressar a opinião. Então, como na época Facebook, Twitter e YouTube caíram de pau, o povo iraniano abrindo o verbo em relação a essas eleições, o que aconteceu? Vamos lá nas redes. Aí, Ahmadinejad proibiu, queridos, junto com lógico, tudo passa pelo Khamenei, pelo Ayatollah do terror, né? O que eles fizeram? Eles proibiram o Twitter, proibiram o Facebook, o YouTube proibiram, porque era a forma de calar a oposição do povo. Era a forma de calar uma possibilidade democrática, porque não existe democracia em mundo islâmico, não existe, é balela. Mas o povo se expressando nas redes era uma tentativa incipiente, né? Caduca não, meio manca, caduca não, manca, meio manca do povo. Então, eles proibiram as pessoas de se manifestar na rede, né? Através de algumas redes proibiam do acesso. Depois, 9 anos depois, com a crise econômica se agigantando em território iraniano, eles proibiram o Telegram, tá? Então, já tinham proibido o YouTube, o Twitter, o Facebook, aí, 9 anos depois, proibiram o Instagram, né? E é interessante, gente, que muita gente conseguia ter acesso a trabalho através das redes, por mais louco que pareça. E o bonito, gente, olha só, é o mesmo que as nossas autoridades do STF estão fazendo, tá? Porque quando eles prendem ativistas bolsonaristas, quando eles prendem, eles estão mostrando que o objetivo deles é calar a voz dos conservadores nas redes. Por quê? Eles, por enquanto, a lei ainda não passou, eles ainda não estão encerrando as atividades das redes, mas estão dizendo, se você usar as redes para nos insultar, para nos criticar, como acontece lá no Irã, a gente vai te prender, a gente vai acabar com você, a gente vai fazer um assassinato de reputação,
tá? Para a sua família sofrer bullying porque você já foi um preso, a imprensa não vai reconhecer que você é um preso político e a gente vai infernizar a sua vida, que é o que a gente pretende fazer nesse país, seguindo o que a ditadura islâmica tem feito nesses países. Então vejam como a forma de atuação, gente, é extremamente semelhante. É extremamente semelhante. Então proibiram, por último, o Instagram. Aí o que aconteceu? Novembro, o negócio começou a pegar de novo no Irã. Começou a pegar. Agora, recentemente, também a situação lá está muito complicada. O que aconteceu? Com a eleição do novo parlamento, a proposta de muitos parlamentares, tá, é o quê? Acabem com a última rede, que são 84 milhões de iranianos. Cerca da metade dos iranianos usam o Instagram. E usam, inclusive, para trabalho. Claro que para manifestar opinião, mas também muitíssimo para trabalho. Imagina mais de 40 milhões de pessoas usando a única ferramenta de um lampejo democrático, porque rede é democrática, né? A gente fala o que quer, em tese, quando eles permitem, né? Mas, outra coisa que indignou o Irã para eles bloquearem acesso às redes foi o fato de, no ano passado, a gente sabe que o Trump fez aquele serviço maravilhoso para a humanidade, dando fim a um perigoso terrorista, líder terrorista, que levou desespero, guerra, narcotráfico, levou tudo que não presta para diversos países, inclusive para a Venezuela, né? Aquele terrorista sanguinário, e a gente tem que bater palma para o Trump em relação a essa ação de sucesso. Só que o que aconteceu com a morte do Soleimani? O Twitter e algumas redes começaram a bloquear algumas falas, algumas manifestações, porque traziam enaltecimento para o terrorista. E o enaltecimento islâmico, claro que existem exceções, mas dos ortodoxos, vocês imaginam como é que é, né? Morte a Trump, morte ao Ocidente. Todo dia o Ayatollah está falando isso, só o Guga que não avisa para vocês, né? O Guga, o blogueiro Guga e os blogueiros lá da Globo não falam sobre isso, mas todo dia o Ayatollah do terror pede morte e violência contra Israel e contra os Estados Unidos. Então, como os tweets e as manifestações eram todas nesses sentidos, enaltecendo o terrorista e pedindo a morte e destruição do Ocidente como vingança religiosa, então era bloqueado. Isso causou ódio lá no Irã. Então, isso ajudou a aumentar no meio da elite que comanda o país, a elite religiosa que comanda o país, a tomar decisões mais autoritárias para impedir qualquer possibilidade que seus discursos perversos tenham impacto no meio dessa sociedade. Então, infelizmente, hoje, o papo que rola lá no Irã é o seguinte: já chamaram um ministro como é que eles chamam? De comunicações, informações, sei lá, o ministro lá da área de comunicações dele, chamaram para conversa, porque alguns dizem que ele é mais progressista. Vocês vejam, gente, como é que é a imprensa para enganar você, kafir, que é infiel. Quem não conhece o mundo islâmico vai pensar que eles acreditam no conceito progressista. Não existe progressismo no mundo islâmico. Mas o artigo, para enganar você, bobinho, diz que esse ministro é jovem, né, e é progressista. Mentira, ele é muçulmano. O conceito de muçulmano não bate com o progressismo, porque tudo que vem do Ocidente não presta, ok? Eles não usam isso. Então, é só num artigo para enganar quem não conhece o mundo islâmico. Então, essa autoridade já está sendo pressionada por parlamentares para que venha, inclusive, se ele tomar alguma decisão para permitir as redes funcionarem normalmente, e é bom lembrar que, se eu não me engano, em novembro, houve um blackout, tá? Houve um apagão das redes durante 2 semanas. Nenhuma rede da internet funcionou no Irã por questão de segurança nacional.
usam, como no Ocidente, o conceito de segurança nacional, claro que no caso deles ligados à religião, né, ligado à religião, para cercear a liberdade de expressão. Olha como é, gente, é tudo parecido, né? Muito igual, muito igual, né? Então, há hoje esse problema sério. No Irã estão querendo acabar acesso ao Telegram. Agora, olha que bonitinho. A gente viu que foi o Celso, me ajudem aí, eu acho que foi o Celcinho, não foi? Porque eu sei que em muitos temas os meus seguidores estão até mais antenados que eu. Acho que foi o Celso que curtiu essa semana um tweet daquele deputado de Meia Tigela, o Kim Catacoquinho, né? Foi o Celso, só me ajudem aí, gente, acho que foi ele, que curtiu o Twitter dele, dizendo que o nosso presidente pretende fechar STF, Congresso, né? E hoje, acho que foi hoje ou essa semana, ele também se manifestou nas redes, dizendo que não é bem assim, ele não sabe usar o Twitter. Gente, ele não sabe. Aí, por não saber usar o Twitter, ele não está muito antenado. Aí, eu acho que eu tinha guardado isso aqui. Eu não sei. Enfim, eu depois vou procurar aqui, eu tenho, acho que o print. Ele não sabe usar, né? Então, por não saber usar, ele curtiu um tweet do Kim Catacoquinho dizendo que o Bolsonaro é um ditador, né? Aí ele disse, não é isso, gente, isso é Brasil. Então, o que acontece? Lá no Irã, as pessoas não têm acesso às principais redes, só tem, por enquanto, e está para mudar a questão do Telegram. O Telegram não, do Instagram, tá? E aqui no Brasil, nós ainda temos acesso às redes, né? Ainda temos, mas a gente não pode usar a rede fundamentado nesse princípio básico de liberdade de expressão, de opinião, de pensamento. A gente não pode, porque se a gente usar dessa forma e tiver visibilidade, a gente pode ser processado e preso por causa disso, né? Então, isso é uma forma de coibir liberdade de expressão aqui no país. Mas no Irã, lá o povo não tem acesso, mas os ministros, principalmente o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Informação e Comunicação, o presidente, o ayatolá do terror, ayatolá Khamenei, e uma elite religiosa tem acesso ao Twitter, ou melhor, a todas as redes para falar o que quer. Olha como é parecido com o Brasil. Vocês estão percebendo? No Irã, as autoridades religiosas podem falar o que... o Barroso, obrigada, Alex. Muito obrigada, sim, o Barroso. Perdão, gente, Barroso. Então, o que acontece? Já me deram a resposta aqui. Muito obrigada, Alex Costa. Então, vejam bem como é muito parecido. Como é muito parecido. Lá é só uma elite religiosa que pode usar as redes, mesmo estando proibidas para o vulgo, para o povão. E aqui, você ainda está podendo usar a rede, mas você pode escrever o que quer? Não, porque se você escrever o que quer e tiver visibilidade, tu vai tomar cana. Agora, os nossos queridos ministros do STF e toda a esquerda, eles não escrevem o que querem. E não, eles sempre escreveram o que queriam e vão continuar escrevendo. Você acha que esse projeto de lei terrível que está por aí vai cercear a agenda dessa galera? Então vejam que existem algumas, digamos, algumas especificidades em relação ao Brasil e Irã, mas a forma de atuação para impedir a crítica, né, ela está sendo muito parecida. Por quê? Lá o povão não tem acesso às redes. Aqui nós temos acesso às redes, mas não podemos falar o que queremos. E já tem um projeto de lei de um parlamento nada conservador, pelo que a gente está vendo, né? Nada. Então já tem um projeto de lei que está como lá no Irã. Vamos acabar com as redes. Olha como é igual, gente. Vamos acabar com a liberdade de expressão. Olha só, quem vai ditar o que é verdadeiro, o que é falso, a nível de notícia, somos nós, para a gente implantar esse mecanismo, essa agenda de controle social. Entendeu? Então, existe essa agenda que no Irã ela é implantada de acordo com a Sharia, né, e tem as suas especificidades, mas é muito parecido com o que acontece aqui, porque lá o povo não pode se manifestar nas redes. E a gente aqui está começando a seguir esses passos
de não se manifestar, porque se houver a manifestação do que a gente realmente pensa, vai dar cadeia, né? Então vocês vejam como é muito parecido. Aí eu não cheguei a citar o que ele falou, mas eu achei muito tremendo, porque mostra, queridos, se vocês querem saber por que o Senado hoje aprovou esse projeto de lei tirano para acabar com a nossa liberdade de expressão, vocês querem saber o porquê disso? Querem saber? A resposta, que você já sabe, eu estou perguntando de bobagem, né? Retórica, é retórica. Olha só, esse ativista, o Eslau Gavami, ele diz o seguinte, olha que bonitinho, como se aplica ao Brasil também, apesar dele falar sobre o Irã. Uma nova proibição da mídia social é uma repetição de uma política já falida e cara. A gente sabe também que, lembrem que aqui também é repetição de uma política falida. Falida, porque o Lula, inclusive no projeto de poder, ou melhor, projeto de governo, né? Enfim, plano de governo. No plano de governo do Haddad, o que estava previsto? Não era um controle da internet, das redes, não era previsto esse controle social das mídias? Estava previsto. O Bolsonaro falou muito sobre isso durante a campanha. Pois bem, então, como no mundo islâmico, a mídia, essa coisa de proibição da mídia social já é uma repetição, é coisa que veio já do passado. Ele continua. No momento em que problemas econômicos estão quebrando as costas das pessoas e milhares de outras demandas prementes permanecem não atendidas, como os legisladores justificam a urgência de bloquear as mídias sociais? A única explicação por trás desse impulso tirano é a preocupação deles com o livre fluxo de informações que é apenas um espinho do lado deles. Então, queridos, no momento que a gente está vivendo a tal da pandemia e do coronavírus, no momento em que a gente está vivendo crise econômica por causa dessa agenda que a China vem impondo contra o Brasil e o mundo, e ninguém está reclamando, ou melhor, poucos estão reclamando, né? No momento que o Brasil está sofrendo uma grave crise, né? Em que instituições, autoridades importantes do país estão conspirando para derrubar um presidente eleito, ou seja, num momento um momento difícil que a gente está vivendo, porque é um momento muito complicado em todos os sentidos, econômico, político, em todas as áreas. É nesse momento que a esquerda está se articulando para impor essa limitação, essa censura nas mídias sociais, justamente para tirar o foco daquilo que nos importa e para impedir o acesso às informações. Porque se o povo tiver acesso às informações, a esquerda não consegue implantar o seu projeto de poder. Então, esse foco que está acontecendo no Brasil está acontecendo agora no Irã. Nada é por acaso, queridos do meu coração, nada é por acaso. Aqui, esse projeto de lei já está indo para a Câmara, para ser votado a toque de caixa, correndo. Por quê? A agenda globalista quer impedir a população mundial de ter acesso às informações verdadeiras, porque assim fica mais fácil manipular a opinião pública mundial. Entendem? A gente vê aí, voltou o debate sobre a hidroxicloroquina. A gente sabe que tem lugares, hoje o Alexandre Garcia estava denunciando isso, tem lugares no Brasil que as pessoas não estão tendo acesso a esse remédio porque querem matar. Essa política genocida da China, da OMS, ela engoliu o Brasil porque governadores que são marxistas, eles fecharam com essa pauta. Então a gente vê a desinformação toda que existe em relação à hidroxicloroquina. Se essa PL já fosse lei no país, queridinho, você ia sofrer processo criminal, você ia ser impedido de implantar a verdade. Por quê? De falar a verdade, trazer informação verdadeira. Por quê? Porque a verdade vem do bastião da mentira.
São eles que vão determinar, ou já determinam o que é ciência, determinam o que é educação, o que é um modelo econômico saudável, o que é comportamento saudável, enfim, eles já manipulam de todas as formas possíveis e estão usando essa pauta aqui no Brasil, no Irã e em diversos países com a ideia de que existe uma fake news. A fake news é tudo que se levanta, que critica um sistema que está corrompido e que já está, não vai implantar, já está implantando o controle social. Então, vocês veem aqui as semelhanças do Irã, que hoje está debatendo essa questão de controle das mídias. E a questão lá está sendo muito séria, porque Khamenei quer o controle, e a gente vê, lá está com problema econômico, a população não está aceitando o governo tirano iraniano, tem sempre manifestações que são coibidas com violência. Prestem atenção, o Irã usa a sua guarda revolucionária, usa milícias pagas pelo governo para perseguir manifestantes pacíficos que são presos de forma tirana, para que eles não saiam às ruas. E o que o STF está fazendo? Ou melhor, os ministros tiranos estão fazendo, não mesmo, mas muito parecido com o Irã, tá? Estão utilizando o poder de polícia, né? Que eles passaram a ter, porque eles agora têm poder de polícia, né? E com a ajuda de governadores, como a gente viu o caso lá do Distrito Federal, né? Com o governador tirano que tem por lá. E o que está acontecendo? Jogando gás spray no rosto de religiosos, de mulheres idosas, né? Que estão manifestando-se de forma cívica e estão aceitando os antifas, esses grupos organizados de extrema esquerda que levam destruição como pauta. Eles são aplaudidos porque são uma forma de milícia que atua em favor desses entes, que no caso os ministros do STF, que querem ocupar o lugar do executivo. Então, enquanto lá no Irã eles pagam milícias até para jogar ácido, eles pagam milícias para jogar ácido no rosto das mulheres que não colocam o hijab de forma correta, que deixam uma parte, de repente, da perna aparecendo, qualquer coisa, ou o cabelo aparecendo debaixo do hijab, qualquer situação dessa é vista por eles como violação da segurança nacional, porque a mulher tem esse poder de violar a segurança nacional. Tudo que é contra a religião viola. Aqui, tudo que é contra a cartilha de Marx viola a segurança nacional. E lá é tudo contra a religião. Só é essa a diferença. Então, lá eles pagam milícias para atacar mulheres que vão às ruas manifestar pacificamente os seus direitos, as suas liberdades, que são consagradas lá de forma falaciosa e mentirosa na Carta de Direitos Humanos da ONU, que não vale de nada para o mundo islâmico. E aqui no Brasil, eles também prendem, eles só não jogam ácidos no rosto das mulheres, mas eles têm as suas milícias. Esse pessoal do Antifas aqui, desse pessoal dos clubes de futebol, violentos, terríveis, que destroem patrimônio privado, patrimônio público, MST, tudo isso são milícias que, nesse caso, não são pagas, tá? Porque senão daqui a pouco estão até me processando. Tá, Alexandre de Moraes, você não paga não, nem precisa, né, Alexandre de Moraes? Para que você vai pagar a milícia? Não precisa, né? Basta rezar na cartilha de Marx, que você abraça e que os ministros do STF abraçam. Então aqui nós temos também milícias que trabalham em prol dessa agenda perversa, dessa agenda que viola direitos humanos, de uma forma vergonhosa, porque nós temos um governo conservador e a maioria da população é conservadora. Então vejam como assim, tudo se encaixa, tudo age de uma forma muito parecida e no mesmo tempo. Porque quando vocês iam imaginar que no momento em que o Brasil está para impor uma lei para calar a crítica, para calar a voz do povo e para mandar prender, porque a gente sabe, gente, que esse é o primeiro passo. Aguardem, vai vir prisão. Como tá vindo, como já vieram essas aí. E como o povo não saiu às ruas, porque, queridos, vocês já saíram às ruas pelo Bolsonaro? Apoio ao presidente, é por aí mesmo.
Só que chegou a hora de sair às ruas pela tua liberdade, pelo teu direito de manifestação. Se essas prisões ilegais não te afetaram ao ponto de você ver que chegou a hora de sair às ruas, e se essa PL passando também não te afetar, querido, vai ficar difícil, vai ter pouca prisão para muito. Se bem que vai acontecer como acontece em muitos lugares, as pessoas vão se calar, não vão ter coragem de fazer a crítica como deve ser feita. Então, gente, eu não vou me alugar muito, vou colocar aqui os links dessas matérias, do que está acontecendo com o Irã, pena de morte para jornalista, a imprensa calada, não tem entidades globais sobre perseguição a jornalistas? Pergunto a vocês, qual foi a entidade que vocês viram em qualquer jornal desse aí, tanto no Brasil como no exterior? Qual foi o jornal que vocês viram falando sobre esse jornalista iraniano que foi condenado à pena de morte por fazer críticas de um outro país? Ele estava no Iraque, a um governo tirano. Ninguém falou nisso. E em relação ao Eustáquio, cadê a OAB? Calada. Cadê as associações dos jornalistas? Todas esquerdistas, todas não, né? Porque eu estou numa associação que não é esquerdista, é conservadora, tá? Mas todas as principais associações reconhecidas pela extrema imprensa, todas apoiam esse assassinato de reputação em relação ao Oswaldo Eustáquio e apoiam essa prisão tirana, né? Então, chegou a hora da gente começar a pensar um pouquinho sobre isso, aonde a gente vai chegar com essas questões todas, tá? Porque eu vejo o Brasil seguindo os mesmos passos de ditaduras comunistas e ditaduras islâmicas. Como eu estudo mais as ditaduras islâmicas, eu faço foco. E amanhã a gente vai fazer uma live, eu vou fazer com o jornalista Daniel, a gente ia fazer hoje, não deu, mas a gente vai fazer uma live mostrando assim, a perseguição que essa pauta progressista está promovendo contra cristãos no Brasil. Então, amanhã vai ser muito importante, a gente vai falar, inclusive vai ter uma ligação com o exterior, porque a gente vai mostrar aí o Black Lives Matter, esse grupo aí, lá dos Estados Unidos, que está se mobilizando para destruir todas as estátuas, as imagens do Jesus, entre aspas, europeu. A gente vai falar sobre isso. Por que eles estão fazendo isso? Por que o Black Lives Matter está trazendo essa ideia de um Jesus que defende uma supremacia branca? Qual é o propósito disso? E por que uma das principais lideranças dessa entidade BLM está vinculada com o mundo islâmico? Por quê? Porque ela pediu ajuda a Alá. A gente vai ver isso tudo amanhã. A ligação da extrema-esquerda com o Islã ortodoxo em movimentos globais, inclusive no Brasil, inclusive usando ministros do STF para promover uma ferrenha perseguição contra brasileiros. Vamos ver postura de deputados, sabe, deputado que você votou pensando que era conservador e que hoje está caindo de pau nos cristãos? Sabe aquele ministro que está usando o STF para promover perseguição religiosa? A gente vai ver isso tudo amanhã. O assunto vai ser muito quente, porque é religião, e eu sei que isso mexe com todo mundo, e é a perseguição contra cristãos aqui em território brasileiro, com uma inspiração no exterior, porque a gente sabe que tudo que não presta vem, né, ou quase tudo, vem de lá, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado dessa live, desse link que eu fiz aqui, do mundo islâmico e Brasil, as pautas se unindo, porque rede, mídia social é o grande alvo da agenda globalista para que eu não esteja aqui hoje, você não esteja aí me ouvindo, e outros youtubers que são muito mais relevantes que eu, inclusive a nível de importância nacional, pessoas até mais preparadas que eu, todas vão ser caladas se a gente não se unir contra essa pauta enquanto ainda é tempo, ok? Eu quero aproveitar e pedir o apoio de vocês que conhecem o trabalho da ONG Quando a Voz dos Mártires e apoiam. Tempos de coronavírus, o negócio está feio para mim, né? E para a ONG, principalmente. Então, aqueles que puderem nos ajudar, a gente tem
pendências, né, para pagar, né? Uma ONG, vocês imaginam, né? Tem custos com contador, com N situações. Então, aqueles que puderem ajudar, fazendo pequenas contribuições mensais de 10, 20 reais, a gente tem mais de 17 mil seguidores. Se pelo menos 15, 20% desse 10 a 20 reais, já dava um upzinho, dava uma segurada. Então, para quem puder ajudar, é claro, os dados bancários, Banco Itaú, tá? Agência 0036, conta corrente 11573, dígito 1. O número do banco é 341. Nós temos também CNPJ, tem tudo aqui bonitinho na página. E vou deixar também na descrição do vídeo. Então, quem puder ajudar a ONG para a gente continuar esse trabalho, essas demandas, que são muitas, tá? Eu agradeço. E quem não puder ajudar, também agradeço. Estamos todos juntos por uma pauta que é importante para o nosso país, tá bom? Então, agradeço a todos vocês que nos acompanharam aqui. Uma noite maravilhosa e amanhã estamos de volta com esse assunto quentíssimo, tá? A perseguição da agenda globalista contra a religião aqui no Brasil, usando autoridades e parlamentares. Vai ser quente, vai ser com o jornalista Daniel, que está inteirado nessas situações todas, e vai ser muito legal, tá bom? Eu daqui a pouco vou ler os comentários de vocês, porque eu estou sozinha e eu tenho dificuldade de ler, mas eu vou ler já já, e agradeço a vocês todos a participação aqui nessa noite, e até amanhã. Um beijo grande, tchau, tchau.